Desde sempre, minha mãe sempre foi muito rígida. Quando eu era menor de idade, eu não podia fazer nada, sair pra lugar nenhum, não podia ir pra casa de coleguinha, nem coleguinha ir lá em casa. Acabava que quanto mais eu ia crescendo, mais presa parece que minha mãe gostava de me deixar. Eu não sei se é porque a vontade de sair era maior, então eu sentia a força disso. Porque eu não podia ir no shopping com as minhas amigas, eu não podia ir nos aniversários. Como eu não ia pra lugar nenhum, eu acabava que fui deixada de lado. As pessoas já não estavam me convidando mais, acabava me deixando excluída. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Teve uma vez que eu decidi simplesmente sair da escola e ir pra casa de uma amiguinha. Só que eu ia voltar pra casa antes da minha mãe chegar do trabalho, né? Eu até queria pedir pra minha mãe, mas como a minha mãe não ia deixar, então pra que pedir, não é verdade? Ela não ia deixar do mesmo jeito e ainda ficar atenta que se eu não chegasse é porque eu tava em tal lugar. Naquela época eu não tinha celular. Eu fui pra casa da minha amiga. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha ligado até pra polícia, sabe? E a gente conversou, ela ficou brava, chorou, mas no final ficou tudo bem. Então eu cresci assim, tendo que mentir pra minha mãe os lugares que eu ia, com quem que eu tava, tinha que matar a aula pra poder fazer alguma das coisas que eu queria fazer. Porque eu sempre gostei de ser muito solta, apesar da minha mãe ser muito rígida. Ou talvez era um reflexo da rigidez dela. Acaba que quando eu cresci, eu fazia o quê? Eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia pra faculdade e no final de semana eu queria sair. E minha mãe não deixava, com 18 anos de idade. Então acabava que a gente brigava muito, porque mesmo ela não deixando eu ia. Eu queria sair, beijar na boca, curtir com as minhas amigas, fazer alguma coisa. Aí foi quando eu decidi baixar o aplicativo do Tinder e eu conheci um boy. E a gente começou a conversar. Foi 1 mês de conversa, 2 meses. Quando a gente fez 2 meses, a gente começou a falar sobre se ver. Ele morava na cidade vizinha. Todas as minhas amigas da faculdade sabiam sobre ele. Menos a minha mãe, é claro. Não podia contar nada pra ela, né? E ela nunca foi de me perguntar muita coisa. Aí eu conversei com uma amiga minha falando que eu tava planejando de ir ver ele. Minhas amigas me chamaram de louca, mas eu continuei o plano. Só que nisso, eu fiquei ali conversando com ele mais 1 mês, né? Então a gente já fazia uns 3 meses que tava conversando muito. E como eu era uma menina bem desprendida, então eu não era louca de ir lá conhecer ele. Eu queria saber mais sobre ele. Então eu sabia onde ele trabalhava, onde ele morava. Uma vez eu liguei no serviço dele, conversei com ele, sabia o nome da mãe, do tio, dele, do cachorro. Eu sabia da vida dele inteira, a gente conversava todos os dias. E eu ainda rolei mais 1 mês. Quando deu 4 meses que a gente tava naquele papo todo, e eu 1 mês bolando aquele plano, eu fui e conversei com uma das minhas melhores amigas de confiança e falei pra ela, ó, esse cara aqui, ele vou estar em tal lugar, tal endereço, esse é o número, isso. Passei todas as informações. Falei, se eu não chegar na data marcada, você chama a polícia? Ela falou, tá bom, né? Eu falei, preciso de mais uma coisinha, preciso que você fale pra minha mãe que eu vou passar o feriado com você. Olha isso, gente, eu com 18 anos tendo que pedindo pra amiga ir lá falar com a minha mãe, porque eu não tinha confiança.